Se há uns anos o termo correr por correr era visto como uma coisa parva por muitas pessoas, hoje vemos pessoas a correr em cada pedaço de jardim, de passeio, de estrada. Vemos novos clubes de corrida a serem criados todas as semanas e vemos novas maratonas a serem planeadas todos os meses. E se hoje faz cada vez mais sentido explorarmos este tema, queremos falar com um verdadeiro especialista. Apesar de já ter começado as suas corridas aos 45 anos, João é um autêntico apaixonado por este tema. Já fez dezenas de maratonas em vários locais do mundo: Nova York, Berlim, Chicago, Dubai, Santiago do Chile, Londres, Tóquio e Boston, entre tantas outras. Já passou por processos de preparação muito duros. Já teve lesões, vários desafios e mesmo com uma outra vida profissional à mistura, nunca desistiu, seguindo à risca o seu lema Never Stop Running. Mais do que o simples corredor, também é um aventureiro. O João já fez uma maratona no Polo Norte e na Antártida, os lugares mais inóspitos do mundo, onde quis desafiar os seus próprios limites, literalmente. Para que estas histórias não se tornassem apenas memórias, o João conta no seu livro Correr Sem Limites, onde conta todos os desafios que teve para superar estas aventuras, mas também como é que ao mesmo tempo é empresário, pai, amigo, marido e consegue gerir tudo ao mesmo tempo. E é disso mesmo que vamos conversar. O João está aqui para nos falar de corridas e todas as suas experiências sem tretas. Olá, João. Olá, Martim. Muito obrigado João, pelo convite. Primeiro peço desculpa que me esqueci de cidades de certeza onde correu, mas no meio de tantas era complicado. Eu começava pelo início. O João não começou propriamente a correr regularmente, muito novo. De qualquer maneira, acho que interessa às pessoas lá em casa perceberem como é que alguém tão experiente neste momento começou. Ora bem, eu não comecei a correr muito novo. Eu comecei a correr com 45 anos e foi ocasionalmente. Tinha um dos meus filhos que treinava ali nas escolinhas do Benfica e tinha 2 horas de treino, basicamente. Ora bem, eu vi o treino a primeira vez, a segunda, a terceira, enfim, o treino depois é sempre a mesma coisa. E o que é que sucedeu? Comecei a correr ali à volta do estádio para queimar um bocado o tempo e também aproveitar e fazer um bocado de exercício. Eu nunca tinha corrido nem 100 metros. A minha especialidade era nadar, andar de bicicleta, treinei Muay Thai, kickbox, sim, outro tipo de esporte, ski de neve, ski aquático. Mas, portanto, já tinha esse hábito de fazer desporto? Não, sem dúvida alguma, mas corrida não. Corrida de todo não. Nunca tinha corrido. E o que é que sucede? Comecei a correr ali, enfim, à volta do estádio, como estava a referir. Ao fim de um mês já estava a dar 21 voltas ao estádio. Cada volta tinha 1040 metros mais ou menos. Eu já conhecia os metros todos um a um. Portanto, já acabava por fazer meia maratona ali à volta do estádio. E como tudo na vida, enfim, que somos autodidatas, achamos que conseguimos fazer tudo sozinhos. E claro que a partir daí começaram as asneiradas também. Há bocado referiu o tema das lesões e efetivamente as lesões foi um dos temas que mais questões me causou, porque as lesões depois demoram muito tempo a sarar. Claro. E com a minha idade principalmente, quando são jovem tudo muito mais fácil, tudo muito mais rápido, tudo recuperável muito mais facilmente. Quando uma pessoa já tem uma certa idade, eu comecei a correr maratonas com 47 anos, foi a minha primeira experiência, muito longe de imaginar a dimensão que tudo isto iria tomar, mas foi exatamente assim que começou. Tive uma lesão a andar de bicicleta, também, enfim, exagerava um pouco, e tive uma lesão na próstata que me inibiu de correr, me inibiu de pedalar em 2 preparações da Ironman, inibiu-me de pedalar durante 1 ano, e foi a partir daí que comecei a correr. Portanto, foi assim que começou esta experiência da corrida. Muito bem. E, ou seja, desde quando começou a correr até aventurar-se em maratonas de lá fora, deve ter passado por maratonas locais, meias maratonas. Como é que foi esse processo? Comecei a fazer as provas, aquelas provas, enfim, normais dos 10 km. Depois comecei a fazer provas de 15, passei para a meia maratona e muito rapidamente fiz a maratona de Lisboa, a primeira vez. Entretanto, candidatei-me no sorteio e fui parar a Nova Iorque, mas por sorte,
Ok. Não foi por mérito seguramente, foi mesmo por sorte. Mas foi a primeira maratona lá fora? Foi a minha segunda maratona foi a primeira lá fora. Ok. Foi a maratona de Nova Iorque. Tive uma curiosidade nesse dia, que foi quando cheguei a Nova Iorque, havia uma parede branca com muitos nomes e perguntei lá a um indivíduo, daqueles indivíduos simpáticos, americanos. Eu era enorme, não é? Portanto, a minha cabeça dava-lhe para ir abaixo do ombro e perguntei o que é que significava aqueles nomes todos. O que ele me explicou foi que aquilo era World Majors, que eram as pessoas que tinham conseguido concluir as 6 principais maratonas de estrada do mundo e figuravam naquele quadro. Ora, achei, aqui está um bom objetivo para iniciar a minha carreira. Portanto, isso é em Nova Iorque, não é? Em Nova Iorque, que também conta. Claro. Portanto, foi logo a minha primeira experiência através da World Major, que acabei depois de conseguir acabar as 6 em Boston em 2018. Quais é que são as 6? As 6 são, lá ver se eu não vou esquecer de nenhuma. Portanto, americanas é Boston, Chicago e Nova Iorque. Depois é Tóquio, Londres e Berlim. Okay. Eu acho que agora estão a tentar incluir mais uma maratona e vão ficar as 7 World Marathon Majors, mas por enquanto ainda são as 6. E eu acabei, portanto, a minha última em 2018, como referi, em Boston. E depois de concluir essas 6, viu que era capaz de fazer mais? Não, até foi um bocadinho antes. Eu tive uma experiência, aliás, ia ter uma experiência com uns amigos que íamos correr uma maratona no sítio mais inóspito do planeta, que era na União Glaciar da Antártida. Ora bem, eu ali a um mês da prova, tive ali um tema com a minha filha mais nova. Ela tinha que ter uma cirurgia complexa e não era sensato o pai ir para a Antártida correr uma maratona, claro, e a miúda ficar a ser operada em Portugal. E portanto tive que desistir da prova, o que me custou horrores, não é? Tinha tudo preparado, tinha tudo feito. Os meus 2 amigos foram e eu acabei por ficar. Candidatei-me logo de imediato, então, já que não ia à Antártida, ia ao Polo Norte. E assim foi. Portanto, fui ao Polo Norte em 2017, em abril, e nesse mesmo ano, depois fui à Antártida sozinho, que os meus amigos foram no ano anterior. Fui à Antártida sozinho, portanto, fiz o Polo Norte e a União Glaciar da Antártida em 2017. Portanto, aí já estava a entrar, obviamente, nas provas extreme e, sinceramente, era aquilo que me fascinava. As maratonas de estrada, enfim, é interessante, é giro, mas é um bocadinho mais do mesmo. À 4ª ou 5ª maratona, aquilo é mais ou menos a mesma coisa, não é? Isso é interessante dizer isso porque, ou seja, o João aqui começou por dar voltas ao estádio, depois passou a fazer maratonas locais, depois internacionais e depois a aventura, claro, já... Tudo faz parte do processo, não é? Portanto, Mas o João acabava uma etapa, por exemplo, uma maratona local, e ficava com curiosidade de experimentar outro nível. Por exemplo, acabou uma maratona internacional e percebeu, ok, isto já não me satisfaz, eu quero mais, eu quero outro tipo de desafio. Aqui, vamos lá ver, eu não sou propriamente um corredor rápido, já nem tenho nem idade, nem tenho físico para isso, portanto... Nem interessa ser rápido aqui, honestamente, para mim é-me completamente irrelevante, nunca foi uma preocupação. Diz aquele velho ditado, mais vale ir longe que chegas, mais vale ir mais devagar que chegas mais longe. E portanto, aqui o tema era, eu gostaria muito mais de conseguir fazer aquilo que acabei por fazer do que propriamente ser um sprinter quase à maratona e depois durava 2 ou 3 anos e deixava de correr, como tantos que eu já vi. Claro. E portanto, o que é que sucede aqui? O que eu gostei mesmo efetivamente foi de me especializar em provas extreme, portanto, ou seja, já não ser as vulgares, entre aspas. A maratona nunca é vulgar, mas já não ser a maratona curricular, digamos, de estrada, e ser maratonas com outro tipo de preparação, com outro tipo de exigência. A exigência nem é mais nem é menos, é uma exigência diferente. O corredor que vai correr uma maratona para fazer abaixo das 3 horas, por exemplo, se calhar tem um desgaste físico bastante superior do que eu vou para o Polo Norte. Mas no Polo Norte tem outro tipo de condicionalismo. Tem outro tipo de condicionalismos, claro, obviamente, e tem outro tipo de exigência física, que numa maratona, enfim, citadina não acontece, não é? Claro. Portanto, o que eu me especializei foi precisamente nisso e foi isso que eu gostei. Portanto, passei das maratonas também para as ultramaratonas. O que é que são, só para as pessoas saberem? Uma ultramaratona é uma distância compreendida superior
aos 42.195 metros. Portanto, ou seja, imagino... Ou seja, basta ser 43 mil e... Isso não existe, basicamente, mas existem de 48, existem de 52, 56, e depois por aí fora, não é? Existem de 200 e tal quilómetros. Portanto, depende das provas. Mas o que for superior à distância da maratona é considerado uma ultramaratona. E para esses desafios mais inóspitos, em lugares com condições que nós, ainda por cima latinos, não estamos habituados, não é? De todo. Se calhar ainda menos que a população do norte da Europa, por exemplo, como é que uma pessoa se prepara? Quanto tempo é que precisa? Como é que se prepara para o frio? Como é que o João fez? Ora bem, como é que eu fazia? Eu já preparei 3 vezes o frio. Eu já estive 2 vezes na Antártida, aliás já preparei 4 vezes. 2 vezes na Antártida, já estive no Polo Norte e também já estive no Monte Everest. Também já corri a maratona a Everest Marathon em 2022. E portanto a preparação são preparações muito específicas. Como é que uma pessoa prepara em Portugal? Até tive episódios caricatos. Uma vez andei a levar penicilina durante uma semana da maratona do Polo Norte, por uma simples razão, porque estava na praia da Costa da Caparica com 25 ou 26 graus, saía da praia e ia para uma arca congeladora do hipermercado, com simulação de frio, e portanto saía de mais 27 para menos 35, e claro que houve um dia que apanhei uma constipação horrorosa e tive que andar a tomar a penicilina para conseguir apanhar o avião e para poder ir fazer a prova. Portanto, são essas asneiradas que uma pessoa vai aprendendo. Isto foi obviamente no início. Situação essa que obviamente nunca mais me voltou a acontecer, porque a partir do momento em que uma pessoa começa a entrar neste tipo de provas, deste nível de exigência física, psicológica, enfim, por aí fora, é necessário que tenhamos uma equipa. Portanto, já não é o João Neto vai correr como fazia de antes e depois logo se via. Aqui isso já não acontece. Portanto, tenho um treinador que é o Paulo Conde, enfim, que é uma pessoa muito experiente. Tenho fisiatra da Seleção Portuguesa de Futebol, tenho fisioterapeutas da Seleção Portuguesa de Futebol, treino no Centro de Alto Rendimento do Jamor, portanto, nas salas hipobáricas para poder fazer... nas salas? As salas para poder fazer, com falta de oxigenação, para simular a altitude, para que nós possamos fazer testes. Portanto, eu o Everest, por exemplo, preparei lá com treinos 3 vezes por semana, 4.500 metros de altitude. Portanto, que é a única forma nós nos preparamos para ir fazer uma maratona no Monte Everest. Não é ir para uma arca no supermercado? Não, essa não dá. Também fui. Fiz um acordo aí com o Intermarché e da Ericeira, e então o que é que sucede? Fazia as preparações do frio dentro da câmara dos ultracongelados. Claro que aquilo era um espetáculo, não é? Às 10 da noite o hipermercado fechava e depois ia para lá e lá vinha o bobo da corte, aquilo era um espetáculo para aquela gente toda. De vez em quando abriam a porta a ver se a carne já estava congelada ou não. Portanto, nós começámos por correr lá com passadeiras. Entretanto, o frio é tanto, obviamente, ao fim de X tempo, o óleo seca e as lagartas partiam. E, portanto, deixámos de utilizar passadeiras. E o que é que eu passei a fazer? Ponho cartões, as minhas botas têm pregos, naturalmente têm cardas, mais concretamente, para ser mais específico. E então o que é que sucede? Ponho umas camadas de cartão e faço simulação de corrida sobre esse mesmo cartão, de maneira que eu consiga ferir quais é que são os membros que começam a congelar, que tipo de meias é que posso usar, que tipo de roupa interior é que posso usar, que tipo de roupa é que se usa naquelas condições, porque contrariamente àquilo que as pessoas pensam, quem vai para o Polo Norte, eu apanhei, por exemplo, como referi há pouco, sensações térmicas menos 50 na segunda fase da prova. Ora bem, não dá para descrever o que é que são sensações térmicas menos 50, naturalmente. E o que é que sucede? A tendência natural é levarmos uma roupa muito quente. Não é o que é pretendido ali, porque uma roupa quente e nós a correr, vamos gerar calor, vamos gerar transpiração, e transpiração congelamos imediatamente. Portanto, aconteceu-me ao quilómetro 10 ou 11, lembro perfeitamente, eu parvamente tinha roupa técnica belíssima, e entre a roupa técnica e o corpo resolvi pôr uma camisola daquelas de 10 euros compradas ali no supermercado, só para o frio, porque enfim tive tanto frio quando saí da tenda que achei, não é melhor por isso, não vou morrer de frio, uma asneira crassa, não é? Portanto, eu corria e estava quase a entrar em hipotermia, entrei na tenda para descongelar e aí apercebi-me que tinha uma camada de gelo no tronco
originado naturalmente por essa camisola. Claro que tive que partir aquilo, tive que tirar, aqueci um bocado e voltei, que é uma coisa depois ótima, ter que pensar agora, tenho que ir lá para fora, que ainda me faltam 23 ou 24 km para acabar. E, ou seja, e no meio dessas preparações mais difíceis, uma pessoa chega-se a sentir realmente preparada para o desafio? É uma boa pergunta essa, é uma boa pergunta. Nós nunca sabemos se nos sentimos devidamente preparados ou não, porque cada dia é um dia, o nosso estado físico, o nosso estado anímico, todos os dias é diferente. E, portanto, quando eu digo, e quando referi há bocadinho, maratonas de estrada, enfim, acabam por ser todas muito semelhantes. O que eu quero dizer com isso não é subestimar a prova, de forma alguma, porque um dia nós estamos a sentirmos lindamente e a prova corre-nos da melhor forma possível, e não quer dizer que no dia seguinte não estejamos péssimos e a prova corre de uma forma horrorosa, portanto, claro. E o tipo de calçado é o mesmo e o tipo de preparação é a mesma, portanto cada dia é um dia, nós nunca sabemos como é que nos encontramos nesse mesmo dia. Isso também é a curiosidade da prova, não é? Portanto, nunca sabemos como é que começamos, nunca sabemos como é que terminamos. Claro. Portanto, como é que uma pessoa se sente? Obviamente, eu tento hoje treino muito, não é? Se há uma preparação de uma maratona num Polo Norte ou qualquer coisa que o valha, nós estamos a falar em 4 horas de preparação dia, todos os dias. Portanto, eu não sou um profissional, não é? Portanto, sou um amador. Claro. O que é que acontece? Nós, além das 4 horas de dia, depois tenho que trabalhar, depois tenho que gerir, depois tenho família, claro. Depois tenho que fazer as fisioterapias, depois tenho que fazer uma catrefa de coisas. Eu faço fisioterapia preventiva para não ter lesões, que é uma coisa que é altamente relevante. Não é? E falando aí nessas coisas todas, como é que preparar-se para uma prova dessas, com o tempo que é preciso, e com o tempo que também é preciso para o resto da vida, da família, do trabalho, etc., como é que o João aprendeu a gerir ao longo do tempo? Eu sempre, vamos lá ver, eu desde muito cedo, eu montei a minha primeira empresa, tinha, que se a memória não me falha, 16 anos e qualquer coisa. Portanto, enfim, toda a minha vida fui empreendedor, toda a minha vida tive o mundo real da gestão das empresas. Portanto, entrei muito cedo, eu fiz em maio, passado mês de maio, 40 anos de telecomunicações. Portanto, é muito tempo. Muito ano. É muito ano. E, portanto, o que é que seria? Muitos anos mais de 2 décadas em multinacionais, enfim, por aí fora. Enfim, o currículo com alguma consubstância. Com muita experiência. E com muita experiência e com muita envolvência. E, portanto, a minha área, telecomunicações, é uma área extraordinariamente exigente. É uma área que se trabalha 24 horas. O mundo não para, as telecomunicações também não param e nós prestamos assistências, por exemplo, técnicas a um hotel, a um hospital, a um banco, seja lá o que for, funciona 24 horas dia, portanto nós também temos de estar 24 horas dia acordados. Preparados para... Eu muito rapidamente, mas é o meu feitio também, muito rapidamente me disponibilizei para tentar ter uma articulação entre o trabalho, entre a família, entre os hobbies, entre a vida social, que é muita também, porque estas provas têm muita singularidade e depois também têm muita comunicação. E, portanto, às tantas, eu aqueles 2 meses antes das provas, tenho muitas digressões, muitas, quase diárias, a televisões, a rádios, por aí fora. E, portanto, tomam muito tempo e que nos obrigam a que nos tenhamos que preparar. Claro. São diretos em telejornais, por exemplo. Enfim, as coisas não podem correr que não sejam de feição, não é? Como é que se gera isso tudo? Eu por acaso também faço muitas palestras dessa área, que é exatamente metodologia de trabalho, gestão de tempo, gestão da motivação, organização. Eu sou muito pragmático nisso, portanto as minhas reuniões começam à hora que é marcada, acabam à hora que é marcada, se a reunião se prolonga, eu até tenho episódios às vezes engraçados, imagino, uma apresentação num cliente, um conselho de administração, qualquer coisa que eu valha, o timing começa a escorregar, as pessoas já sabem mais ou menos como é que é a minha vida, chega àquela hora e eu tenho mesmo que interromper. E já me sucedeu interromper, ir fazer o meu desporto que preciso de fazer, porque tenho um plano, tenho que obedecer ao plano que o treinador, o preparador físico, etc., delineiam, não é? E portanto vou fazer esse mesmo e volto para a reunião à tarde. E às vezes chega assim com umas marcas, como parecem umas olheiras horrorosas, e às vezes as pessoas dizem, você tem mesmo que descansar um bocado. Eu às vezes tenho vergonha de lhes dizer que estive a nadar 4 km, não é? Aquilo é a marca dos óculos, não é mais do que isso. E portanto, o que é que sucede?
eu corto naquele momento. Vou dar o exemplo 2. Hoje era o meu último treino, porque eu vou para o Brasil, agora dia 12, para Curitiba, num projeto de integração de pessoas de cadeiras de rodas, e portanto vou fazer a replicação deste projeto em Portugal, que foi lançado em Portugal no ano passado, vou fazê-lo lá no Brasil. E hoje tive um treino de 30 km, portanto fui trabalhar, normalmente como qualquer um de nós, como um mortal. Claro. Ali perto da hora do almoço interrompi, fui correr 30 km, voltei, tomei um duche e meia hora depois estava a trabalhar outra vez como se nada se passasse. Portanto, eu tenho esta facilidade. Obviamente, também tenho a facilidade de horários, porque a empresa é minha, não é? Claro. Portanto, se tivesse com toda a certeza a ter que reportar a alguém o horário e que fosse por conta de outrem, se calhar as coisas era mais complicado. Assim, com certeza que sim, não é? Com certeza mas, que mas mesmo, quase inviável. Mas não é? mesmo a empresa sendo sua, Não quer dizer que trabalho, não quer dizer que trabalho menos. Claro, Não é isso que eu ia dizer. Tem a maior flexibilidade. Claro, ou seja, tem de certeza uma carga de trabalho grande, até porque tem mais E responsabilidade. muita responsabilidade. Claro. Como é que algum conselho que possa dar para agarrar em todo o tempo que temos, não é? E conciliar com o desporto? Dar-lhes muitos conselhos. Primeiro, nós não perdemos tempo com colateralidades que não têm interesse nenhum. Temos que nos focar no essencial e não perder tempo efetivamente com aquilo que não é essencial. Temos que ser muitíssimo pragmáticos. Eu aproveito muito o tempo que estou a correr ou a nadar ou a andar de bicicleta. Também faço muitas digressões de bicicleta e de natação também, nado também bastantes vezes e são algumas horas de treino, e penso muito enquanto estou sozinho, porque o tempo é tudo muito rápido, isto é tudo muito a correr, tudo acontece ao abrigo de um clique. O Martim já percebia que é uma exceção, mas os jovens normalmente, já estou habituado, vão ali ao Dr. Google e que ele resolve tudo no segundo. Agora o ChatGPT... Exatamente, até isso agora, não é? Claro. Portanto, o trabalho é tudo muitíssimo facilitado nessa matéria. Agora, isso também propicia tudo muitíssimo mais rápido. Claro. E a partir do momento em que nós queiramos ser mais eficazes, nós temos que nos focar solução. Eu nunca me foco nos problemas, é raríssimo focar no problema. Às vezes foco no problema como qualquer comum mortal, Claro. mas arrependo-me ao fim de 5 minutos, penso que a generada, só estou aqui a perder tempo, isto não interessa para nada. Vamos focar na solução para a resolução desta mesma questão, ou deste pendente, ou deste, enfim, que até então é um problema que esperemos que o deixe de ser rapidamente. Portanto, a sugestão que eu daria, efetivamente, é que nós estejamos focados nas soluções, que avaliemos as soluções e que não percamos tempo com coisas que não são importantes. Nós vemos imensas pessoas que trabalham horas, mas não estão a criar valor nenhum, só estão a trabalhar muito. Mas o trabalhar muito nem sempre é o mais eficaz. Se calhar trabalhar em situações que nos cria muito mais valor. Isto é quase a diferença, qual é que é o preço e qual é que é o valor. O preço é quanto custa o bem, não? O valor é aquilo que nós atribuímos àquele mesmo bem. Portanto, estabelecendo aqui uma analogia, é precisamente isso que sucede. Portanto, que as pessoas se foquem no valor do seu trabalho e que se foquem no valor daquilo que estão a criar. Isso é que é o relevante. E, portanto, era o conselho que eu naturalmente daria, não é? Interessante. E no meio dessas coisas todas que o João faz, ainda teve tempo para... reportar todas as suas aventuras num livro. Como é que surgiu a ideia? Não são todas. Não são todas. Então, se calhar vai haver uma segunda toda a gente me diz uma isso. segunda versão, uma segunda parte. Mas, de qualquer maneira, como é que surge aqui o Correr Sem Limites? E só para explicar mais ou menos às pessoas do que é que se trata. Martim, o Correr Sem Limites é uma metáfora para a vida. Aquilo não é um livro de corrida. As pessoas às vezes acham que vai correr sem limites, vindo do João Neto, aquilo claramente é um livro de corrida. Não é verdade. Aquilo tem 18, 20 capítulos sobre corrida. Aquilo tem muito a ver com gestão, tem muito a ver com conceitos de gestão, tem muito a ver com conceitos de vida, tem muito a ver com princípios deontológicos que infelizmente nem sempre imperam e, portanto, eu tento ali aflorar imensos temas que têm a ver com deontologia, como é que é possível uma pessoa... ter uma família, como é que é possível uma pessoa ser respeitada numa sociedade sem espezinhar ninguém e subir nas carreiras da mesma forma, graças a Deus tive essas oportunidades.
Graças a Deus e também um bocadinho a mim, não é? Também me fartei de trabalhar para o conseguir. Mas, efetivamente, em tudo na vida não é só trabalho, também temos de ter sorte. E, portanto, tive ambas as circunstâncias. A sorte, normalmente, é quando se encontra a oportunidade e a concretização. Quer dizer, isso é que é a sorte, normalmente. E, portanto, aquilo que me sucede é que eu tive essas oportunidades também muito cedo, que eu comecei a trabalhar muito cedo e muito rápido, e também muito dinamicamente. Portanto, na altura não havia internet, eu ia para fora, tirava os cursos, vinha, quando vinha tinha ali 6 meses que liderava, depois ia tirar outro, enfim, portanto, sempre fui uma pessoa muito dinâmica na aprendizagem, de forma a que tivesse sempre updated, não é? E, portanto, o que eu acho em relação a estas metodologias de trabalho é que eram interessantíssimas, fossem reportadas num livro. Agora, eu já tinha escrito um que não tinha gostado muito bem do resultado. E não o publicou? E não publiquei, okay. Não, de forma alguma. Não publiquei mesmo. E então, toda a gente me dizia, a tua vida dá um livro. Escrevias um livro espetacular só com episódios de vida que tens. Claro. Eu comecei, como referi há pouco, com 16 anos, basicamente. Vou fazer 59, portanto está a ver quantos anos de histórias é que aqui constam, não é? E portanto eu achei muitíssimo interessante a determinada fase da vida. Realmente é verdade, isto dava um livro interessante, porque é sempre difícil sermos juízes em causa própria, claro. Mas o próprio mercado achou que era interessante e o livro teve uma aceitação muitíssimo boa. Ainda hoje tem 2 anos, ainda hoje tem. E tem um índice de venda até muitíssimo elevado. Não era esse o meu objetivo, confesso, a minha vida é outra, mas acho interessante e fico contente naturalmente que as pessoas gostem e que as críticas sejam muitíssimo positivas. Portanto, ali o que se passa naquele livro é basicamente um retratar de uma história de vida, portanto é muito biográfico naturalmente, mas é retratar uma história de vida. Eu também falo muito sobre insucessos. A vida não foi todo um mar de rosas, antes pelo contrário. Portanto, eu falo sobre os insucessos para explicar os processos, para as pessoas perceberem. Isto é muito interessante. Quando eu cheguei ao topo, não sei quantas empresas já, então e o que é que eu tive que passar até lá chegar? Claro. E de quantidade de vezes que eu falhei até lá chegar. Tantas vezes que me aparecem, eu já andei anos e anos e anos a entrevistar pessoas de emprego, basicamente, de trabalho. E aquelas pessoas que me apareciam nas entrevistas, normalmente eu entrevistava séniores, e claro, aquela pergunta inevitável, então, mas conte-me aí 2 ou 3 episódios que tenha falhado. A primeira reação é falhar, não, eu nunca falhei. Pois. Erro crasso. Claro que já tinha falhado, com toda a certeza, não é? Mas queria omiti-lo. E eu nessa matéria normalmente interrompia a reunião e disse, olha, não estamos numa boa fase então para o contratar. Nós queremos pessoas com mais experiência. Claro. E o falhar faz parte da experiência. O falhar não é uma vergonha. Vergonha é não fazer. O falhar não é uma vergonha. E é isso que é retratado nesse livro, que é, nós podemos explicar os processos todos para que saibamos aquilo que devemos fazer para que pelo menos não cometamos o mesmo erro. É isso que eu tento fazer, é isso que eu nas minhas apresentações, palestras fazem professores catedráticos, nas minhas dissertações em universidades, em empresas, enfim, escolas, dezenas delas, eu falo muito sobre essa matéria porque acho que é o mais interessante. Isso é interessante, que é, pegando aí nas falhas, quais é que foram as falhas que o João no processo neste caso de corrida, fez mais? Quais é que são as mais normais que as pessoas fazem? Eu acho que as falhas que eu fiz mais, as falhas que toda a gente faz. Correr acima da minha capacidade física, não fazer os devidos aquecimentos. Porquê? Porque as pessoas não têm muito tempo, e eu percebo. Para o carro, estaciona o carro à hora do almoço, tem ali 1 hora, mas acham que numa hora tem que fazer 15 km. Isso não é viável, isso é bom para um profissional, não é viável para um amador. Correr ainda muito a frio e comete erros, faz um determinado tempo, acha que logo 3 dias depois já tem que bater o seu tempo em não sei quantos minutos, e isso não é o real. Isso não é sustentável, digamos, não é? Portanto, tudo isso são erros. As pessoas depois têm outro problema, que é, acabam de correr, o que é que uma pessoa faz? Acaba de correr imediatamente, mete-se no carro, tem que ir a correr, tomar um duche, tem que estar a trabalhar 15 minutos depois. Tem que ir para a minha vida outra vez. Tem que voltar à vida, porque a vida não é aquela, não é? Claro. Os profissionais, esses sim, esses
poder-nos ensinar, não é? Nós aqui só estamos a falar de pessoas amadoras, Claro, e sim, penso, esse é o objetivo. e penso que o Martim, essa pergunta que está a se Sim, referir, sim, é o obviamente, objetivo. é o objetivo, são para pessoas amadoras. Portanto, o que é que sucede? Esses erros todos nós cometemos. É claro, evidentemente, que tive imensos problemas musculares. Também já pequei por outra vertente, que é também super acompanhado, e contraí hérnias inguinais, por exemplo. Dei uma volta ao mundo em 7 dias, com 7 maratonas em 7 continentes, e tive 2 hérnias inguinais a 1 mês da prova. É evidente que os médicos, a primeira observação que fizeram foi: não adianta dizer-lhe que não pode ir Não à pode prova. Isso é um não tema, não é? Eu tinha estado 8 meses a preparar aquela mesma prova, com treinos diários da ordem das 4 horas, às vezes mais de 4 horas dia, portanto treinos bidiários e tridiários por vezes, portanto um investimento brutal em tudo. Não deixava de ir à prova, portanto iria limitado, mas iria na mesma. E assim foi, e fui, felizmente correu bem. Ótimo. Aquilo é uma prova muito exaustiva e muito exigente, com treinos muitíssimo específicos, mas correu bem. Mas, por exemplo, tive esse azar, não é? Agora, nós temos é que tentar, claro que cheguei a Portugal, já tinha uma equipa à espera para ser operado imediato, não é? Claro, para tratar e Para voltar, tratar, claramente, e voltar às claramente. corridas. Claro. E João, correndo há muito tempo, tem que haver algo na corrida que o atrai, não é? E a corrida para muitas pessoas chega a ser viciante. O que é que acha para si, João, que a corrida... Eu acho que é muito viciante em várias vertentes. A primeira vertente é que uma pessoa se sente efetivamente melhor. Sente-se muito mais saudável. Chega-se àquele final da corrida e é uma sensação única. Às vezes custa imenso. Hoje tenho que ir correr. Hoje tenho que ir correr. Olha, hoje custou-me imenso, confesso. Eu hoje parei ali o carro em Algés, olhei para o carro 2 ou 3 vezes, pensei, bom, agora tenho que ir correr, mas atenção, ia correr 30 km, não é? E portanto, depois comecei a correr ao fim de 3, já me estava a sentir lindamente. E quando concluí, fiquei radiante da vida e pensei, olha, missão cumprida. O que é que eu acho que a corrida é viciante? Primeiro, uma pessoa é uma luta contra si mesmo, permanentemente. Concorda 1000%. É uma luta contra si mesmo, permanentemente. Todos os dias acha que vai fazer um bocadinho melhor do que fez no dia anterior. E se for com conta, peso e medida, é saudável. Se for à maluca, passa a expressão, é asneirada, não é? Eu também já fiz à maluca, neste momento já não faço, já só faço de forma saudável. Mas já fez. Mas já fiz, claro que sim. E é errado? É erradíssimo. Como eu há bocado referi, não aquecia convenientemente, não arrefecia convenientemente, não fazia exercícios de elasticidade, como devemos todos fazer nos períodos intercalados, que não há treino, nos períodos off, que não há corrida. Portanto, isso é um erro crasso. Nós temos que cuidar. A alimentação é outro tema muitíssimo também relevante. É importante e que às vezes as pessoas não ligam. Muitíssimo relevante, não ligam nenhuma. Não ligam E às vezes aqueles dizem que nos sentimos pior a correr, se calhar foi porque comemos pior ou dormimos pior. Dormimos pior do se calhar os 2 ou 3 dias anteriores a essa data, não é? Isso acontece muitíssimo frequentemente. Eu tenho uns equipamentos, por exemplo, quando estou em provas de extrema exigência, eu tenho que enviar ao meu treinador diariamente qual é que é o meu estado naquele dia. Claro. E muitas vezes eu também tenho uma vida social, não? Eu não sou um corredor profissional, portanto, basta ter tido um jantar em que, em vez de um copo de vinho, bebi 2, tive na conversa até às 2 da manhã e depois às 8 da manhã tinha que enviar, como é óbvio. Com 6 horas de sono não estava em condições de fazer um treino, não é? Portanto, a nossa vontade, a nossa emoção, normalmente, se não tivermos acompanhamento, prevalece sobre a razoabilidade, não é? Claro. Portanto, não somos razoáveis, somos emotivos. E qual é o papel do treinador e do preparador físico? É resfriar os ânimos. E o meu caro amigo, se não fez o trabalho em casa convenientemente, não se vai candidatar ao exame. Portanto, nós aqui numa universidade, é a melhor analogia que eu podia estabelecer. Não é no dia do exame que nós vamos preparar com toda a certeza a prova, não é? Claro. Não é possível, isso não é possível, isso não é viável. Há bocado o João disse que a corrida era uma constante luta contra nós mesmos. É um facto. E eu acho que, e também falamos agora a palavra analogia, eu acho que é um bocadinho uma analogia para a vida e uma metáfora que é, eu durante aqueles 30 km ou 20 km quero desistir às vezes 10, 15 vezes ou penso em desistir porque estou cansado, para que é que estou a fazer isto? E eu acho que isso pode ser aplicável a outras áreas da vida. É aplicável, claramente. É aplicável, claramente. Eu vou-lhe dar aqui um exemplo. Eu em 2022 subi até mais ou menos aos 6.000 metros no Monte Everest, portanto são 3 semanas de subida, e depois fui fazer a Everest Marathon, portanto uma corrida
naquele piso simpático do Monte Everest, com as condições climatéricas Todos simpáticas sabemos, não é? do Monte Everest. Uma coisa é saber através dos filmes, Claro. outra coisa é estar lá. Há bocado estamos a falar do Google, é diferente. Exatamente, aquilo do Google ali é um bocadinho diferente. E o que é que sucede? Aquilo são 3 semanas a galgar degraus, pedras, rochas, basta pôr o pé mal uma única vez que acabou a prova. Portanto, Acabar a prova quer dizer que nem chega à prova, porque a prova começa no base camp e se não chegar lá em condições físicas não vai poder fazer a prova, claro. naturalmente. E portanto, o que é que eu quero dizer com isto? É preciso ter um foco e uma assertividade total para que nós nos foquemos naquilo que lá vamos fazer. Aquilo que eu lá fui fazer não era subir o Everest, a minha vontade, já que estava aos 6.000, era ter continuado e eu tentava subir o Everest mesmo, até lá acima. Não era o objetivo, não era o foco, não foi para isso que eu fui treinado, não foi para isso que eu fui preparado e já só ia fazer a asneira. Se calhar ia acontecer o que aconteceu infelizmente a muitos. Portanto, o que é que sucede aqui? O que sucede aqui é que eu preparei-me atempadamente para subir o Everest até àquele nível, estamos a falar de 6.000 metros, e a prova começou aos 5.350, é a correr com o índice de oxigênio que o Everest tem, àquela altitude, naturalmente. E, portanto... Estamos a falar em comparação com a normalidade daqui, estamos a falar de quê? De metade? Não chega à metade, não, metade morríamos. Mas, para ter uma ideia, eu no centro de alto rendimento chego a ter índice de oxigenação da ordem dos 70%. Se bem se recordam, quando era o Covid, com 90 já ia tudo para o hospital. Eu corro a 70, 71, 72, 70, 70 é o limite mínimo. E, portanto, eu deduzo que no Everest nunca tenha estado abaixo disso. 72, 74, 72, mas houve colegas meus, e brilhantes atletas, que não fizeram o trabalho de casa convenientemente para o Everest e que chegaram aos 55, 56, portanto, imediatamente resgatados de helicóptero, com máscaras de oxigênio, eles mais meia hora e ficavam-se. O que é que se sente a correr com esses valores de 70% de... deve ser inexplicável, mas acredito que... É correr com a cabeça. É correr emocionalmente, é muito foco no objetivo, é muito foco na conclusão do objetivo. Aquilo é tudo mau, não é nada agradável. A única coisa boa naquela corrida é chegar ao fim. Exatamente, são os últimos 50 metros, que é quando se vê aquela fitinha impecável de dizer Everest Maratona. E acabou. É a única parte boa. É a mesma coisa que no Polo Norte, é a mesma coisa que numa Antártida, é a mesma coisa que uma World Marathon Challenge, quando chega a Miami, à última maratona. Só para ter uma noção, aquele dia 31 de janeiro uma pessoa corre uma maratona na Antártida, 1 de fevereiro em Cape Town, 2 em Perth, na Austrália, 3 no Dubai, 4 em Madrid, 5 em Santiago do Chile e acabamos dia 6 em Miami. Foi assim que foi esta prova. Portanto, quando uma pessoa chega ao término da prova em Miami, acha que é a pessoa mais invencível do mundo, naturalmente. Claro. Não é? E é esse um dos efeitos, calhar, que a corrida dá e é ótimo. Mas depois temos de voltar à realidade. Temos, claro, no dia seguinte logo. E eu ia pegar aí que o João correu isso tudo seguido, portanto foram 7 dias. 7 dias, 7 maratonas, 7 continentes. Dias, exato. É um challenge que começa na Antártida e acaba em Miami em 168 horas. Falando aí na importância do descanso, pronto, o João não descansou. Como é que geriu isso durante as corridas? E para quem tem menos tempo para descansar? Como todas as regras, há exceções. E portanto aquilo ali não há muito pouco descanso. Portanto, o meu descanso ali eu tinha que ser um autodidata, porque havia americanos, etc. Tinha equipas, enfim, tinha outros budgets também, que é uma prova muito cara. Quando eu digo muito cara, é muito cara mesmo. Acredito. Fora muitas dezenas de milhares de euros, sem falar na preparação. Claro. Portanto, o que é que acontece? Levar uma equipa é uma coisa completamente impensável para um português. Claro. Era impensável para mim. Portanto, o que é que eu tive que fazer? Eu tive que me preparar para ser autónomo lá. Portanto, eu tinha uma autorização, o avião de esclavo eu deitava-me no chão, tinha meias ligadas à energia para fazer a drenagem dos líquidos, fazia as minhas massagens. Portanto, eu em cada 24 horas dormia 4, sensivelmente. Para correr a seguir mais... O avião mal aterrava e depois não se esqueça que a recuperação é 11 km de altitude. Claro. Portanto, eu mal aterrava, meia hora depois estava a correr outra maratona. E acabava, avião outra vez. Aliás, em 7 dias tomei um duche assim, meio a gato, creio que no Dubai.
Ok. O resto lavava-me com toalhitas e alimentava-me de bananas. Portanto, foi exatamente assim que eu sobrevivi. E no entanto uma conseguiu Sim, o salário. felizmente sim. Tinha feito bem o trabalho de casa. Claro, e falando aí no trabalho de casa, pronto, já aí falámos da importância da preparação. Se uma pessoa hoje estiver na estaca zero, quanto tempo é que precisa, se for disciplinada, para chegar a um nível, por exemplo, a correr uma maratona com calma? Eu diria uma maratona com calma. Eu diria, bem, quem está na estaca zero devia ter pelo menos um ano de preparação. É o que manda o bom senso. Teria um ano de preparação. Como normalmente não impera muito o bom senso nessa matéria, o limite mínimo diria que são 6, 7 meses. Mas porque as pessoas querem logo... As pessoas querem logo, claro, é natural. É natural que querem logo. Como eu também quis logo, e depois tem lesões atrás de lesões, claro, naturalmente. Até faz. Naturalmente que faz. Sofre horrores, mas faz. Mas depois a seguir vai pagá-las mais tarde. Não paga aí, paga 2 anos depois. Claro, ou mais, sim. Há algum sítio em Lisboa que o João sugira para correr, para além da linha que nós vemos muita gente a correr, desde Belém, por exemplo, até... Bem, eu hoje fiz Algés, Estoril, Algés. Faz sempre esse percurso? Não, porque hoje tinha que fazer mais quilómetros, porque amanhã tenho uma fisioterapia de manhã de recuperação e hoje tinha que fazer este teste para amanhã poder fazer, senão uma coisa não estava encadeada na outra. Tem ali zonas muitíssimo boas, aquelas ciclovias ali de Algés que vem até mais ou menos ali a Passo de Arcos, é muitíssimo boa. Claro. E depois a seguir a Passo de Arcos até à Marina de Oeiras e regressar também é bastante boa. Agora, é boa porque é plana e porque dá para correr. Agora, é péssima para os joelhos. Porquê? Porque aquele piso é muito duro e o que acontece é muito mais impacto. Portanto, é importantíssimo o calçado para contrabalançar a rigidez do piso. Eu quando faço muitos quilómetros, muitas vezes vou treinar para sítios onde seja terra batida, porque a própria terra também tem algum amortecimento. E falamos aí no calçado, que material para correr, não digo para correr no Polo Norte, mas para correr aqui em Lisboa, que material é que o João utiliza e se há alguns ténis, por exemplo, ou alguns óculos que possa sugerir para as pessoas? Bem, os óculos de sol são fundamentais. Mas são óculos especiais, não é? Sim, são óculos que não caem, são óculos que claro. têm ultravioletas, obviamente, importantíssimo. A proteção dos olhos é importantíssimo. Eu não uso muito, portanto, estou a dizer uma coisa que eu próprio não utilizo. Obviamente, um boné com uma pala é ótima, porque tapa um bocadinho do sol na cara e mete a pala para trás, quando apanha o sol de costas, sempre protege um bocado o pescoço. Portanto, eu acho muito importante, porque eu já vi muitas pessoas apanhar insolações. Aliás, basta ver. Às vezes não nos apercebemos, não é? Estamos a correr. Só percebe quando para. Claro. Só percebe quando para. E para de uma forma abrupta e normalmente vem as quebras de tensão. E às vezes as quebras de tensão podem ser bem perigosas a sério, não é? Claro. Nós estamos habituados à quebra de tensãozinha, não à quebra de tensão radical em que adormece, não é? Portanto, é importantíssimo que tenhamos isso em linha de conta. Os sapatos, obviamente, os sapatos hoje evoluem todos os dias, como em tudo, na tecnologia evolui todos os dias. Portanto, quanto mais amortecimento tiver, melhor para as articulações, não é? Portanto, menos nocivo é para os joelhos e obviamente era o que eu aconselharia. Agora, é um investimento relevante, os sapatos não são baratos, mas é um investimento primordial, porque senão depois não pagamos nos sapatos, mas vamos pagar depois no ortopedista. Claro. Portanto, é melhor pagar no sapatito. Nas lesões que o João... E o João estava a falar há bocado em aquecimento e alongamento, mais ou menos, só para as pessoas terem uma noção quanto tempo é que se deve perder nessas duas... Não é perder, Martim, é ganhar, sim, eu sei. Aquilo é investir. Aquilo é mesmo investir. Então, pela sua área profissional, para aquele investimento, aquilo não é perder tempo. Sim, é verdade. Quanto tempo é que assim uma pessoa... Eu diria que, no mínimo, mas mínimo, entre 10 e 15 minutos. Mínimo. Eu chego a correr, faço aquecimento, elasticidade muscular, corro 300 metros e paro, e volto a repetir, passo o plenasmo, tudo aquilo. Para quando começar a correr, estar efetivamente quente. E mesmo assim, às vezes, ao fim de 1 km e 2 km, ainda volto a parar e ainda tenho que massajar aqui algumas partes musculares, porque ainda não estão, que eu noto logo, ainda não estão no ponto, com a elasticidade pretendida. E no final, a extensão muscular é fundamental, naturalmente, não é? Portanto, eu diria que no final 10 minutos são isso, acho que é o limite mínimo.
Acho que é o limite mínimo. Eu hoje tenho vantagens, depois a seguir tenho fisioterapias. E, portanto, tenho, enfim, pessoas que me ajudam nessa parte. Mas o comum mortal não tem. Portanto, naturalmente devê-lo a fazer sozinho de uma forma consistente. E não se deve ir embora, acabou de correr, mete-se no carro e vai-se embora. Isso que eu diria que mais de metade das pessoas que correm fazem isso. Eu diria que muito mais de metade das pessoas. Incluindo eu, às vezes. As pessoas que metem esse erro. Achamos sempre, está bem, ok, dá-me agora aqui um bocadito, mas tomo um brufeno logo à noite, ou tomo um Benderon, isto passa, e no dia seguinte está pronto para outro. Isso é tudo muito bonito. Está, fisicamente, em termos de dor, até está. Não está em termos musculares. Isso então, e neste caso, por exemplo, para um homem, para uma corrida normal em Lisboa, quanto tempo é que é considerado já aceitável? Eu sei que depende muito de cada um e depende das nossas condições físicas, mas para avançar para um desafio mais a sério, quanto tempo é que uma pessoa aqui deve fazer para um percurso sempre plano, por exemplo? À volta dos 5, 4? Ora bem. Porque há muito essa tendência de às vezes agora com as aplicações, com os Nike Clubs ou com o Strava, as pessoas se compararem. É um erro. Eu acho aquilo um erro crasso. Eu não tenho nada disso. Não tenho por várias razões. Não tenho por várias razões, variedíssimas razões. Primeiro, porque eu tenho profissionais a acompanharem. Portanto, eu tenho pessoas que me gerem essa parte desportiva e não é fair eu ter uma pessoa e estar a replicar o meu treino para o mundo. Claro. Acho que não é nem simpático nem Mas correto. Por outro lado pode ser uma motivação. É verdade que sim, só que o meu treino também não pode ser igual ao seu, porque eu estou-me a preparar para isso, para ir correr uma maratona na Antártida, não é a mesma coisa estar a preparar para ir correr uma maratona em Lisboa ou no Porto, ou em Aveiro na Maratona da Europa, não é? Claro. São treinos completamente dispares, são coisas completamente diferentes. Portanto, o que faz bem ao corpo, obviamente, é nós corremos 6 ou 7 km até aos 10 km, é o que faz bem. Efetivamente, para quem esteja a preparar uma maratona ou uma ultramaratona, tem que ter variedíssimos treinos bastante superiores a isso. Portanto, quando nós estamos a falar bastante superiores, estamos a falar na ordem dos 25 km, estamos a falar na ordem dos 30 km, e depois tem que obedecer e tem que ouvir o corpo, tem que obedecer ao período de descanso entre esses mesmos treinos, não é? Mas isso, com toda a certeza, as pessoas devem ter os seus PTs ou qualquer coisa, ou enfim, circunstâncias para os poder apoiar nessa matéria. Agora, o que faz bem, obviamente, nós estamos ali a correr entre os 7 e os 10 km, entre os 8 e os 10 km. Não faz bem nenhum fazer o que eu hoje fiz, não é? Se ir a correr, treino 30 km, volta, claro que isso não faz bem a ninguém, não é? Sejamos honestos connosco próprios, não é? Agora, tê-lo há que fazer, porque daqui a 3 semanas tem 42, portanto, claro que não vou fazer em treino 42, mas tenho que fazer pelo menos 2 de 30. E meias maratonas, fiz ali durante um mês, 4 meias maratonas. Uma por semana, só para o corpo também se habituar a uma distância maior, não é? Agora, enfim, também admito que já esteja num patamar diferente, enfim, também já encara as coisas de uma forma diferente. Claro. Pronto, falando aí nas meias maratonas, o João, acredito que acompanha as provas todas internacionais, incluindo os Jogos Olímpicos. Queria falar um bocadinho aqui nas características da malta que ganha sempre, que é a malta africana. O João, nas suas provas internacionais, também apanha muita malta africana. Que características especiais é que eles neste caso têm para... É que nós europeus, se calhar até em termos de preparação, diria que estamos melhores preparados e com mais tecnologia, sim, com mais equipa. De acordo, mas não temos o físico que eles têm. Sim. Portanto, eles têm basicamente quase zero de gordura no corpo. Eles têm uma elasticidade muscular incrível. Eles têm, até, contrariamente àquilo que nós pensamos, eles têm treinos exaustivíssimos de preparação de provas. Agora, essa tipologia de corpo é boa para maratonas rápidas, para ganhar. Não é boa para ir a uma prova extreme que apanha 30 ou 40 graus negativos. Eles não são pessoas talhadas para isso. Portanto, têm que ser pessoas com outra componente e com outra multiplicidade de treino, que não é propriamente o atleta que treina para fazer a maratona às 2 horas e 6 minutos, às 2 horas e 8 minutos. Portanto, são pessoas diferentes. Embora nós, já não é do vosso tempo, mas toda a gente sabe isso, não é? Temos o grande Carlos Lopes, entre outras pessoas, que foi campeão olímpico 25 anos, mais ou menos, 2 horas e 8
8 minutos ou 2 horas e 9 minutos. Foi, portanto, só para termos... Que para a altura era um tempo absolutamente extraordinário. Quer dizer, ainda hoje é um tempo absolutamente extraordinário. Ainda hoje é, claro. Ainda hoje é um tempo absolutamente Ainda extraordinário. hoje é. Aliás, o recorde dele nos Jogos Olímpicos foi batido há muito pouco tempo. Sim. Portanto, e com a tecnologia toda hoje, e com a preparação e com o conhecimento que na altura não havia. Portanto, esse tipo de pessoas são pessoas que se preparam, fazem uma preparação para ganhar uma maratona uma vez, ou para ganhar uma maratona 2 vezes. E depois o tempo acabou, já vêm outros mais novos com outro tipo de preparação e com outro tipo de elasticidade corporal que lhes permite, obviamente, serem muito mais rápidos, não é? Mas o corpo dessas pessoas ressente depois? Claro que sim, claro que tem que se É muita ressentir. intensidade, não é? É muita intensidade. Eu já me cruzei, estava uma vez a fazer uma preparação ali na Maratona do Porto, um programa para a RTP, portanto tinha batedores de polícia e portanto tive a oportunidade de ir ali um bocado destacado das pessoas que estavam a correr e cruzei-me e houve um que se lesionou à minha frente. É absolutamente inacreditável a velocidade que ele passou por mim, porque ele se cruzou comigo e lesionou-se para aí meio dúzia de metros à frente. Mas ele teve uma ruptura muscular que deu para aí 4 cambalhotas até parar. É que nós estamos a falar de pessoas que vão a 21, 22 km/h a correr, em média. Muito rápido. Temos que ter em linha de conta que o recorde do mundo está nas 2 horas e 1 minuto, não é? Portanto, estamos a falar de velocidades absolutamente astronómicas. Sim, nós temos dificuldade em acompanhá-los de bicicleta. E temos que pedalar bastante para conseguir acompanhá-los de bicicleta e fazer 42 km àquele ritmo. Convém que tenhamos em linha de conta que eles fazem os 42 km àquele ritmo. Não é um sprint. João, 2 perguntas para fecharmos. A primeira era, que conselho é que dá a alguém que nunca corre e começar? Para incentivar a começar? Exatamente. Eu acho que a corrida... Bem, primeiro começar com caminhadas. Eu acho que não se deve começar a correr sem saber caminhar primeiro. Porque, eu não sei se eu tenho isso no livro, mas acho que até tenho esta frase que me ocorreu agora. Muito mais importante, digo eu, que o tamanho dos nossos passos são a firmeza dos mesmos. Portanto, é muitíssimo importante que nós saibamos caminhar. Caminhar tem técnica também. Claro. E muitas vezes é diferente da corrida. Eu faço, por exemplo, todos os anos, vou de Lisboa a Fátima, por exemplo, mas já fui de Lisboa a Fátima em 2 dias. A fazer 70 e tal quilómetros dia a andar. Portanto, é uma dose de leão. Não, sem dúvida. Aquilo é apanhar, sem dúvida. Aquilo é apanhar, caminhar 14 horas às vezes, seguidas, com mochila às costas. É um desafio duríssimo. Portanto, é um desafio duríssimo. Mas o que eu quero dizer, mas obviamente não é esse que é pretendido. Claro. O que eu acho que é saudável é as pessoas primeiro caminharem, para começarem a perder um bocado de peso, para começarem a ter mais alguma consistência muscular. Agilidade, claramente. Depois, a partir daí, começarem a correr devagar. E uma pessoa que começa a correr vai se entusiasmar, claramente. E vai gostar. E vai gostar de se sentir com o resultado prático do término desse mesmo treino. E às tantas vai-se viciar, como há bocado o Martim disse bem, começa-se a viciar e cada vez quer correr mais, e cada vez quer correr mais depressa, e cada vez quer correr uma distância um bocadinho maior, e é assim que eu acho que é altamente incentivador para que as pessoas comecem, enfim, nesse desporto, digamos. Até porque eu costumo dizer, não há sensação igual a uma pessoa acabar uma corrida. Sim, não há, claramente. Não há, parece que conquistou o mundo naquele dia. É verdade. João, obrigado. Muito obrigado eu. E muito obrigado, igualmente, e boa sorte aqui para o vosso programa, e estou completamente à vossa disposição para aquilo que achem que eu possa eventualmente trazer valor acrescentado. Obrigado eu. É tudo, espero que tenham gostado. Alguma pergunta também vamos deixar o contacto do João, e espero que tenham gostado do episódio, tenham aprendido alguma coisa, tenham ouvido as experiências do João, que foram sem dúvida nenhuma muito, muito bonitas de ouvir. Obrigado. Boa. Está feito? Já está. Sim, senhor. Falei a palma. Muito bom. Eu estou aqui.